Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos iniciar a penúltima lição da escola sabatina. E eu confesso a vocês que essa lição vai deixar muita saudade, porque a gente tem aprendido com ela como administrar certos impulsos em nossa vida. Essas 2 semanas que nós estudamos, falamos sobre paciência, sobre mansidão, sobre alegria, sobre louvor. Então, assim, louvor estudamos a semana retrasada, né? Anteriormente a essa. Porém, o que me deixa muito feliz, na verdade, é porque isso me fez refletir, sabe, sobre muitos conceitos em minha vida. E eu me sinto honrado por Deus, claro, pelo seu santo e bom Espírito, para me ajudar a entender um pouco melhor sobre a sua palavra. E nessa semana, iremos estudar sobre morrendo como semente. Essa aqui é a lição de 2007, tá bom? E aqui você está vendo Jesus, ó, semeando a semente, e aqui as plantas crescendo e grande, né? A lição tem como tema, irmãos, dessa semana, e o verso para memorizar, está sendo falado sobre um texto de João capítulo 6, perdão, João capítulo 12 e o verso 24 que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que é que Jesus queria dizer com isso? Sabe, para com que haja uma vida, tem que haver um sofrimento. Isso em vários aspectos. Você pode entender isso quando a mulher vai ter um filho, né? Há aquele momento difícil, há a questão das contrações que ela sente, aquele momento angustioso, a dor do parto quando nasce, porém, quando gera a vida, irmãos, é uma alegria tremenda. Ao ver o rostinho daquele bebê tão lindo em seus braços, sabendo que aquilo tudo foi obra de Deus e que a pessoa foi só usada como instrumento de Deus para gerar, irmãos, isso é uma dádiva do céu. Então, assim, baseado nisso, é claro que aqui está falando de morrer para ter vida. E quando a pessoa vai gerar uma vida, a pessoa não vai morrer até então. Mas esse sentido aqui, que Cristo está fazendo menção, eu só falei no sentido da questão do sofrimento que a pessoa tem. E quando vai de fato morrer, aqui a semente, ela de fato perde o seu conforto, perde aquela sua casca, a sua cobertura para gerar uma vida. Ainda tem uma outra questão. O solo da qual ela está caindo é que vai fazer valer se ela de fato vai germinar ou não. Porque quando a figueira, perdão, quando agora deu um branco. Quando o trigo, né, a planta do trigo, ela cai, ela, uma vez que cai ali, antes aquele terreno era bom. Mas quem garante se depois que ela cresceu, já está ali em uma situação avançada, aquele terreno continua bom? Então há necessidade de que aquele terreno permaneça sendo cultivado, trabalhado, para que ele continue sendo bom. Isso me faz entender que eu, embora recebi a semente da verdade de Deus, essa semente não só tem que ser aceita de bom grado, mas eu tenho que desenvolvê-la, tenho que cultivá-la, tenho que aperfeiçoá-la e sempre fazer bom uso dessa semente que ele me concedeu. Sabe, irmãos, há um personagem chamado Crisóstomo. Ele chegou a descrever, perdão, Crisóstomo não, Tertuliano, no ano 200 depois de Cristo, ele chegou a descrever aquela frase muito conhecida: o sangue ou o mártire dos cristãos é semente. Porque nesse período que ele fala isso, ele falou isso no ano 2022, perdão, no ano 222, porque nesse período, irmãos, nós conhecemos a história das 7 igrejas, e é o período da igreja de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 331, mais ou menos. Então, assim, esse período, houve um período de muita morte, né? Muitos martírios aconteceram. Há um comentário do livro do Apocalipse que se chega a descrever, inclusive é o comentário do Lourenço Gonzalez, né? Um grande estudioso já falecido. Ele chega a descrever assim: existia um momento em que em uma situação morreram 1.500 cristãos nessa época e depois mais 800. Foi nesse mesmo período que Policarpo também morreu queimado ali, né? No ano de 155, Policarpo, já um idoso com 86 anos, morre ali também, porém não renegou ao que ele tinha, e a sua morte gerou vida. E aqui especificamente nós fazemos a seguinte reflexão para a gente concluir aqui. Para com que haja uma vida em nosso ser, há necessidade, uma grande necessidade que haja morte. E eu pergunto para você, o que é que você tem em sua vida
que ainda lhe causam uma morte instantânea, melhor dizendo, uma morte processual espiritualmente. Se eu tenho algum pecado não resolvido, esse pecado ele tem vida agora, mas ele vai matar o crescimento espiritual. Porém, se eu reflito diante de Deus e morro para esse pecado, logo eu terei vida. Eu vou sofrer, porque para morrer para o pecado envolve o lapidar, envolve o cortar, envolve o poldar. E toda árvore, para ser mais linda e sofre a poda, quando ela sofre a poda, essa poda, melhor dizendo, não polda, né? Mas poda, essa poda que ela sofre, traz a ela uma beleza, mas anteriormente traz uma dor, um sofrimento. Mas aí depois que se corta e aquele galho é lançado fora e aquele galho morre, vai se nascer outras coisas. E aqui eu quero deixar para você o seguinte: se eu e você levarmos em consideração aquilo que precisa de fato ser morto em nossa vida, para com que o Espírito vivifique a semente que Cristo plantou em nosso coração, uma vez ela germinará em nosso ser e trará vida, e trará mudança, e trará transformação. Que Deus, portanto, nos auxilie e que nós possamos, de fato, morrer como semente. E aqui o foco morrer como semente tem a ver com aquele texto de Apocalipse, né, capítulo 13. Bem-aventurados que descansam no Senhor, os que morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Então, hoje, precisamos, de fato, ser semente. Só aqueles que não querem permitir com que a semente de Cristo germine é que se serão, de fato, joio, onde não pode haver desenvolvimento e nem aquilo que se produz ser, de fato, benéfico para alguém. Há uma necessidade muito grande de nós produzirmos um bom caráter, ou melhor dizendo, não produzirmos, né? Mas permitir com que Cristo produza em nós o bom caráter, desenvolver o fruto do Espírito para aperfeiçoarmos em nossa personalidade e com certeza alcançaremos uma vida diferenciada. E com certeza também dessa forma iremos ser sementes e podemos até morrer aqui. A pessoa de Abel vai morrer, mas a semente que ele vai deixar gerará vida. É o que está lá no livro de João, capítulo 6, e o verso 63, quando Jesus chegou a dizer, né? A minha palavra é vida. Então, a nossa vida, ela tem autenticidade, veracidade, verdade, quando ela é útil ou quando ela é um instrumento nas mãos de Deus. Que sejamos, então, esse instrumento. E se Deus permitir com que venhamos descansar o som da morte antes de sua volta, possamos morrer como semente, para que outros, ao obter a semente que deixamos, cresçam e gerem vida, porque essa vida aconteceu conosco e agora acontecerá com aqueles que estarão ao nosso redor e irão usufruir desta dádiva que Deus nos concedeu. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas bênçãos. Nos ajuda, Senhor, a morrermos como semente, a fim de que possamos produzir vida. Nos ajuda a morrermos para os nossos pecados, porque nós estamos em delitos e pecados por nossa vida, por nossa natureza. Mas nos ajuda a vencer, Senhor, esses delitos, para que a vida que o Senhor quer nos dar seja uma realidade em nosso ser verdadeiramente. Nos dá o perdão nos pecados, Senhor, nos concede a Tua bênção e a Tua presença, e que a Tua semente germine em nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos com perdão dos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo estudo, um bom início de semana, no caso, um bom sábado até então, um restante de sábado agradável. Estou aqui muito feliz que hoje tive um batismo na igreja que eu faço parte, Linha do Tiro. 2 pessoas lindas se batizaram e é muito feliz. Agora eu vou participar de um culto de ação e graça na igreja do meu amigo Diego. Então eu vou ministrar a palavra de Deus assim, ali. E para mim é uma satisfação muito grande quando temos um sábado cheio de atividades, com coisas espirituais para fazer. É fantástico. Deus, portanto, nos abençoe. Até o próximo estudo e um bom início de semana para vocês desde já, tá bom?